Olá, eu sou Carlos Benevides, escritor e editora da editora Oia. Vou entrevistar 8 autores e 6 autoras que compõem o Tiro de Letra, uma coletânea da prosa brasileira nestes tempos estranhos. O vídeo será breve, para o rápido consumo de vocês. Estaremos apresentando os atiradores do Tiro de Letra e algumas características de suas escritas, pensamento literário e expectativas para a publicação da coletânea. Estamos aqui com o nosso decano do Tiro de Letra, Sérgio Anauati, escritor, engenheiro, psicólogo e cozinheiro. Cozinheiro de mão cheia. Esfriou de novo em São Paulo? Ai, meu Deus. Fui ali, troquei de roupa rápido e já estamos de volta, sentados, acomodados e sorridentes. Vamos começar pelas nossas 3 perguntas óbvias. Sejão, quais as influências na sua escrita? Bom, vamos lá. Eu tenho uma história com a escrita assim, muito antiga. Eu sempre escrevi muito. Guardei tudo, nunca expus nada. E lia bastante também. Eu acho que a primeira grande influência, talvez como a maioria da minha geração, tenha sido Monteiro Lobato, que foi, para mim, apesar de hoje, com toda a história de politicamente incorreto que ele tem e tal, mas era o contexto da época e eu amava aquilo. Eu lia a coleção completa, não sei quantas vezes. E outros daquela época, eu começando as minhas leituras, um que foi muito importante, não era brasileiro, mas era um Hermann Hesse. Hermann Hesse era um fundamento da contracultura naquela época, pelo menos na minha adolescência, que é fundamental ler Hermann Hesse, né? Então, eu também li quase toda a obra dele, eu diria que foi uma figura assim, também bastante importante. E, curiosamente, quase todo mundo que eu vou citar aqui é prosador, é romancista ou contista. E eu, desde o início, praticamente, eu só escrevi poesia. E eu não lia poesia. Eu não tinha o hábito de ler poesia, mas eu escrevia poesia. É um paradoxo aqui que eu tive durante muito tempo na minha vida. Depois, posteriormente, aí entraram principalmente alguns brasileiros, né? Que foi Murilo Rubião, foi um cara que hoje também está um pouco esquecido, mas eu acho um cara fantástico. Sérgio Faraco, que também não é tão conhecido assim, mas eu acho um contista de primeira. Luiz Vilela, um tremendo de um contista de primeira, porque eu gosto muito. E de fora, as principais que eu citaria é Ítalo Calvino, que é um gênio para mim, e Paul Auster, porque o Paul Auster me introduziu muito no mundo do acaso. Ou seja, aquele imponderável que acontece aqui. E nos romances dele, todos têm esse imponderável trazendo quando nada mais pode acontecer, acontece alguma coisa que muda todo o caminho, e isso é o que acontece na vida da gente. Quando parece que está tudo um lago de rosa, de repente sobe um maremoto, né? E vira de ponta cabeça. Então, eu diria que essas foram as principais. Hoje em dia, Cortázar foi muito importante para mim. Borges foi uma leitura mais tardia, mas foi uma pessoa importante, mas eu diria que Cortázar foi muito mais importante. E hoje eu tenho alguma coisa que eu, curiosamente, comecei a identificar como influência retroativa. Ou seja, eu descobri gente que poderia ter me influenciado porque eu me apaixonei, só que eu não tinha lido antes. Eu leio hoje e vejo que poderia ter sido uma influência muito forte, como foi a descoberta recente de uma uruguaia chamada Cristina Peri Rossi. Essa mulher é uma contista assim, extraordinária. E assim por diante vai acontecendo na minha vida. Eu acho que eu coloquei aí o que eu tinha de principal. E sobre o seu processo de escrita, Sejão? Talvez seja até um lugar comum, mas o meu processo de escrita, eu costumo dizer, mediúnico. Porque eu não tenho muito controle sobre ele, eu não consigo, por exemplo, vou sentar e
hoje eu vou escrever das 8 às 9. Não tem. Não consigo, não sai quase nada. A não ser que tenha uma urgência, tenha uma entrega, um compromisso, ainda assim vai. Mas meu processo é totalmente intuitivo. Ele brota em alguns horários específicos. Por exemplo, quando eu estou dirigindo. Hoje mesmo, escrevi um poema no carro. Então, está no farol, vem aquela coisa, eu tenho um caderno sempre no carro e eu coloco lá, anoto, às vezes eu gravo. Outro horário, de manhã, eu costumo tomar banho quando eu acordo. Esse horário do banho é um horário, não sei se ainda é restos do sonho, em vez de ser resíduos do dia anterior, é resíduos da noite anterior, né? Eles brotam e começam a aparecer. Muitas vezes são sonhos, restos de sonhos mesmo. Eu saio do banho, escrevo em qualquer lugar e vou jogando. Eu costumo ter uma caixa aqui na minha mesa que eu chamo caixa de ideias. Então, às vezes, é uma palavra que eu vejo, é uma reportagem que eu vejo, é uma fotografia, recorto e jogo lá na caixa de ideias. E às vezes, quando vou escrever, eu vou lembrando. Agora, depois que saiu a matéria bruta, a lama, né? Aí é outro trabalho. Aí é leitura, releitura, leitura, releitura, é quase um burilamento, e às vezes coisa de 3 páginas, sobra meia página, mas é burilar, 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 esse trabalho do escultor, né? Eu queria saber, meu amigo, o que te faz escrever? De onde você tira a motivação? Essa pergunta é malandra, viu? Porque brota assim quase que é uma necessidade. Quando essa imagem vem, quando vem uma imagem, uma frase interessante, às vezes uma palavra, ela cria uma urgência em mim. Assim, eu tenho que pôr isso no papel. E como eu te disse, eu praticamente escrevi a minha vida toda sem ter nunca mostrado para quase ninguém o que eu escrevi. Então, não é assim só uma coisa de querer escrever para ver, mas eu preciso, e preciso guardar isso, né? Então, eu tenho muito escrito, o que me faz é essa, pum, ele brota como uma pulsão, como uma força lá de dentro, sei lá o quê, do inconsciente. Hoje em dia a gente costuma falar muito de Daimon, né? Então, está muito na moda o tal do Daimon, e o Daimon é aquele que toda hora está te lembrando qual é o que você está fazendo aqui, né? Que você precisa fazer. E para mim, o escrever, eu preciso fazer. Não vou falar, não escrevo todo dia, tenho meus períodos de branco, como todo mundo, mas eu preciso, é uma necessidade. Posso só completar? Eu falei um pouco só disso que nunca mostrei, né? Mas, na verdade, eu acho que isso eu carreguei essa frustração durante mais de 50 anos da minha vida, né? Porque foi só um pouco depois dos 50, que eu tive um pouco de ousadia, tendo feito uma espécie de não foi uma oficina, que na época não existia isso, mas era uma coisa de trocar por e-mail com uma pessoa, que eu consegui mostrar as coisas para essa pessoa, consegui rever, remexer, reescrever e montar, e a partir daí que eu comecei a mostrar. E eu acho que, sei lá se é um lado da vaidade, mas não tem jeito, o escritor só se completa quando é lido. Um escritor que não é lido vai ficar eternamente mudo, na verdade, né? Ele não está falando, ele está mudo. Ele precisa que alguém fale com ele. Antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa clara aqui para quem está assistindo a estas entrevistas, com o fato de que eu brinco muito com o que chamo de perguntas óbvias. Pode ser que alguém se incomode com isso, mas não me leve a sério. Na verdade, com essas perguntas, você consegue começar a entrar na cabeça do autor ou autora do tiro de letra. Na verdade, elas são muito importantes. Elas são óbvias pelo fato de que são sempre essas perguntas que se fazem em todas as entrevistas. Não que eu tenha nada contra, pelo contrário. Em certos momentos na literatura, eu amo obviedades. E lá vai mais uma pergunta malandra, como você falou, Serjão. Essa é da malandragem que eu gosto. Pergunta direta. O que se joga dentro de um conto e o que se joga fora? Essa é bem malandra, hein?
Eu acho que eu vou partir da minha experiência. Eu jogo muita coisa dentro de um conto, ou seja, e eu tenho, quando eu falei em mediúnica, é mediúnica mesmo, porque dificilmente eu tenho o conto escrito na cabeça quando eu vou escrever. Tem vezes que eu parto do título, às vezes é o título que brota e dele vai sair o conto, às vezes é o conto e depois sai o título, mas a primeira é uma imagem, alguma coisa forte me faz escrever. E aí é como se estivesse jorrando de uma fonte. Então, eu diria que eu ponho quase tudo em torno do tema, em torno da história, em torno do que eu quero dizer. Então, eu ponho muito num conto. Agora, o que se tira é, talvez, é muita coisa também. Também tiro muita coisa. Ou seja, tem muito excesso, tem muita explicação, principalmente explicação, eu acho que é o que a gente mais tira. Precisa deixar um trabalho. Eu entendo o conto assim, o conto, mais do que um romance, é um jogo de ping-pong, é um frescobol com o leitor. Então, eu tenho que deixar coisa para ele me rebater, eu tenho que deixar coisa para ele pegar a bola no ar. Então, tem coisas. Esse é o processo de burilar que eu falei. Vai tirando, tirando, tirando. Ou, como diria aquela brincadeira já de uso comum ou jocosa sobre do Michelangelo, né? Como é que você faz, como é que você esculpe uma coisa tão maravilhosa? É simples, eu pego uma pedra, tiro tudo que não é o cavalo e quando sobra é o cavalo. E o que sobrou é o cavalo, é mais ou menos isso. Bem respondido, Sérgio, eu adorei. Agora eu queria que você não viesse com definições, ok? Queria conversar sobre estilo. Como você pensa em construí-lo? Ou se ele já é presente na sua escrita? Boa, essa é boa, hein? O que eu posso trazer? Primeira coisa, é uma coisa que eu sempre pensei: o que é que eu escrevo? Eu escrevo poesia também e escrevo conto. Sempre achei que não tenho fôlego para romance. Se um dia eu mudar de ideia, mudo, mas meu fôlego é esse: é poesia e conto. E eu nunca pensei como que eu escrevo, o estilo que eu vou escrever. Eu escrevo. Eu acho que é assim que nasce o estilo. O estilo, você não pensa o que você quer ser, você vai ser o que você vai ser. E aí, como é que ele vem vindo sendo construído? Ele tem um pé no que eu vou chamar uma palavra que você já usou comigo, que é fabulação. Tem um pé na fantasia, tem um pé na fantasia, na imaginação, na construção simbólica, principalmente. Essa parte simbólica é o que eu acho que mais permeia tudo que eu escrevo, seja poesia, seja conto. Então, eu tenho uma fascinação atrás desses símbolos, metáforas, imaginação, deixar a imaginação assim, voar, correr. Eu não sou assim muito realista. Então, sempre está um estilo levemente simbólico e fabulado. O que também não impede que, de vez em quando, eu tenha algumas escritas mais cruas, mais coisas, mas ainda assim carregada de simbolismo. Então, não sei se eu consegui chegar perto do que eu queria, mas eu acho que essa foi, que é o que eu percebo hoje, e percebo que ainda está em construção, principalmente contos, porque contos é uma coisa recente na minha vida. Eu diria que tem uns de 5 a 10 anos, vai, que eu comecei a trabalhar melhor conto, né? Inclusive recuperando coisas antigas minhas. Eu vou buscando, como eu disse, eu tenho tudo guardado, tenho tudo em papel, tá? Passei tudo para computador, mas eu vou recuperando e trabalhando. E eu acho que ainda estou construindo, mas vou chegar lá. Quer dizer, eu lembro de uma frase da. Tem uma artista plástica chamada Feigl Strover, ela já morreu, é uma grande teórica da criatividade. Os melhores livros sobre criatividade são delas, e num delas ela dizia assim: o artista nunca sabe aonde ele vai chegar, mas quando ele chega, ele sabe que chegou.
Vou te fazer uma provocação por ter puxado no assunto da criatividade. Escrever para você, preste atenção, é criativo, emotivo ou artesanal? Boa, cara. Bom, primeiro eu queria aproveitar para falar sobre quando esse uso indiscriminado da palavra criativo ou criatividade, que eu acho que desgastou completamente o sentido original dela, como potência de criação. Então, hoje tudo é criativo, qualquer coisa é criativo, e principalmente, como eu tenho um lado artístico muito forte e tenho um lado racional também, pela minha formação de engenheiro, eu acho que essa dicotomia não existe, ou não deveria existir. Eu me considero um artista quando eu trabalho como engenheiro também, tá? E me considero um racional quando eu estou escrevendo. De certa forma, em alguns momentos, você é mais racional do que criativo. Então, esse desgaste da palavra, esse uso indiscriminado, para mim me incomoda muito, porque ele ficou restrito a determinadas áreas da atividade humana, quando ele permeia tudo. Eu acho que o homem é um ser criativo, e pronto. Agora, falar escrita criativa, escrita literária, escrita não sei o quê, para mim não faz nenhum sentido. Você vai me dizer que pegar um Cortázar, ele não é criativo. Você vai pegar, é o quê? Você vai pegar, sei lá, qualquer um deles, vai pegar até lá atrás, sei lá, Miguel Unamuno, não sei o quê, vai falar, não é criativo? É muito criativo. Agora, a gente tem momentos, eu acho. No meu fazer literário, para mim, o primeiro momento que eu vou chamar de criativo é o momento da, entre aspas, inspiração, ou seja, é quando aparece uma imagem, quando eu começo a pensar na imagem, o que ela representa, o que pode sair dessa imagem. Essa é um primeiro momento. Um segundo é entender a emoção que está ligada com essa imagem, porque a gente não escreve sem memória, a gente só escreve a partir do repertório que nós temos. E se eu tenho alguma vantagem, é um repertório bastante grande, já se é alguma vantagem que essa idade me deu, é um repertório. Então, na verdade, quando você vai buscar no teu repertório, você vai buscar emoções. Aquela emoção vai dar uma ressonância em alguma coisa da memória. Então, eu trabalho com criação, com emoção, e qual era a terceira? E aí entra o artesanato, não tem jeito. Eu vou pegar esses fios da memória, essa memória factual e emotiva, que estiverem associadas no meu repertório ao que eu criei, ao que veio como impulso, e fazer. Aí é o artesanato. Aí é pegar a agulha, a linha, costurar o que com o que, rebatendo outra vez ainda o negócio da escrita criativa. O criativo, eu disse, o ser humano é criativo. Se não fosse criativo, não sobrevivia. Então, desde o bebê até morrer, o cara é criativo. Fritar um ovo com louro, ou então um dia você botar um pedaço de caju para cozinhar junto com o ovo. Você pode inventar qualquer coisa. Não quer dizer que vai ficar bom. Então, essa Nem quer história dizer que você é um cozinheiro. nem quer Entende dizer que isso? você é cozinheiro. Por isso que eu estou falando, esse criativo, como eu percebo na minha escrita, é um impulso. É um impulso que existe e te permite fazer qualquer coisa. Teoricamente, todo mundo pode ser um engenheiro, todo mundo pode ser um médico, pode ser um ator de teatro, pode ser um astronauta, todo mundo pode ser esse impulso criativo que permite tudo isso. Agora, o que é que você faz um bom médico, o que é que faz um bom engenheiro, o que é que faz um bom escritor? Não adianta eu fazer um curso de medicina criativa ou de engenharia criativa ou do que for. Vai te ajudar, vai te capacitar com mais ferramentas, mas se você não tiver o que trabalhar com aquela ferramenta, que você pode chamar de talento, de intuição, de qualquer coisa, mas se não tiver o que trabalhar, não vai sair nada, vai sair um ovo com ketchup e caju em cima, mais nada.
Rapaz, eu estou tendo aula aqui sobre criatividade, Sérgio. Sério mesmo. Mas eu vou te provocar mais ainda. Eu quero saber, meu amigo, quem você procura com a sua literatura e o que ela procura. Olha só, cara. Quem eu procuro? Eu acho que eu procuro a pessoa que tem a capacidade de se espantar com o que eu escrevo. Ou seja, perceber não só o que eu escrevi, mas alguma coisa a mais até do que eu escrevi. Ou seja, eu acho que eu procuro o espanto. Procuro um leitor que seja afetado pela minha escrita no sentido mais corporal possível, né? Agora, quem a minha escrita procura é uma pergunta e tanto, cara. Eu acho que ela procura, e nem sempre ela consegue, a ambiguidade, o paradoxo, o inevitável, aquele choque de, de lógica, o choque, o que vai contra a lógica. Ela procura esse lugar estranho que eu tento levar ela para algum lugar e nem sempre consigo, mas eu acho que essa é a principal busca que ela espera que eu consiga levá-la, Legal. de Co- forma a provocar o espanto no meu leitor. Gostei. Gostei sim. Tá vendo? Não foi difícil, né? Não, foi muito legal, pô. Tá. Essa aqui vira uma entrevista quase semi-terapia, pô. Não, é muito legal porque te faz pensar em muitas coisas. Tá? Eu tô gostando muito. Bom, você é um dos que está desde o começo conosco, Sérgio. Então eu queria te perguntar de todo o coração o que você achou do processo do tiro de letra. Eu acho que eu iria chamar ele assim, que foi um processo, foi um projeto, na verdade, né? Quer dizer, um projeto é composto de um processo contínuo, de várias etapas, vários processos intermediários que nós fizemos. E ele, quando nasceu, para mim, assim, foi uma luz, eu diria, porque você sabe, uma coisa que eu sempre busquei é poder fazer chegar essa minha voz em algum lugar. Como eu disse, eu acho que o artista que escreve, o artista, de um modo geral, o escritor, ele escreve para ser lido. Então, essa possibilidade de ter esse caminho me entusiasmou muito. Depois, por outro lado, toda vez que se junta pessoas, existem problemas, é óbvio, né? Então, fazer todo esse processo de encaminhar ideias, desejos, fantasias, principalmente, muita gente entra cheio de fantasia. Não digo que eu não entre, mas talvez eu esteja só mais consciente das minhas fantasias, mas também são fantasias. Então, todo mundo entra cheio. E o conflito de fantasia é uma coisa inevitável. E eu estou falando desse grupo aqui, que é um grupo de escrita, como podia ser um grupo de alunos que vão fazer a festa de 50 anos de formado, ou o grupo de qualquer coisa, que joga vôlei no clube. Todo grupo tem conflito de fantasia. Então, eu achei que o processo foi muito legal. Para mim, foi muito interessante. É o primeiro que eu participo desse tipo de processo, de livro, de criação de um livro. E óbvio, houve conflitos, houve divisões, mas eu acho que acabou se encaminhando para um afunilamento e que nós estamos chegando num resultado que, sei lá, eu estou muito encantado com o que está acontecendo. E essa agora é para fechar, para finalizar, tá bom? Eu gostaria de um depoimento seu sobre o livro Tiro de Letra, que será publicado no final de novembro. Bom, eu acho assim, esse livro ele tem uma particularidade que eu gostei muito de ter encontrado.
ou seja, nós estamos em 14 autores, né? São estilos muito diferentes, cada um tem seu estilo. Não vou classificar estilo, não, porque eu não sei fazer isso, mas não é questão de classificar. Mas nós temos muitos estilos diferentes, nós temos muito talento apresentado nos contos que foram selecionados, de toda a natureza, de toda a natureza. Então, essa salada de fruta que saiu nesse livro, ele, apesar de ter tido um tema norteador, não digo que foi mandatário, mas foi norteador, que é o tema brasilidades, né? Na verdade, nós estamos apresentando uma literatura brasileira atual. Então, às vezes, a brasilidade não está necessariamente no enredo que eu estou falando, maninha, painho, ou oxa, meu, não é isso. Então, é uma brasilidade no contexto dos escritores que estão participando. Tem uma vitalidade, tem muita coisa nova, tem muita coisa provocativa. Então, participar desse livro, para mim, está sendo um encanto. Assim. Eu tô fascinado e eu acho que ele vai ser um marco importante. Não digo que vai ser o grande livro do ano, nem de nada, poderia até ser, né? Mas a gente conhece como é esse mercado editorial. Mas eu acho que ele deve ter relevância, sim, pelo aporte de novos talentos que a gente está conhecendo. A janela do meu quarto fica no terceiro andar do hospital. Não foi difícil arrastar o suporte do soro até aqui. Onde será que enfiar o chinelo? Está calor e a sensação do pé no chão é refrescante. Desde que cheguei aqui... Quantos dias faz? 7? 8? 10? Não sei, não me lembro. Bom, eu nunca vi essa janela aberta. A vista se desdobra por uma incrível paisagem. Será possível que o hospital esconde uma floresta como essa aqui atrás e ninguém sabe disso? É um mar de verde. Trecho do conto Azul, de Sérgio Nawat. No primeiro dia, a manhã nasceu grisenta, mas as primeiras gotas só caíram tarde na escuridão, me encontrando já enrolado na manta dentro da barraca. Andei, mas só na lida com a tenda. Nunca tinha usado essa coisa antes. Passei o tempo todo rodeando o mesmo lugar. Acho que marquei o chão com os pés, com o suor, com o cheiro. Fiz muita força. Durante o dia inteiro eu não chorei. À noite foi inevitável. Trecho de Uma Jornada em 7 Parágrafos, de Sérgio Nawat. Alta madrugada e eu rolava na cama, empapado de suor. Não conseguia dormir. Levantei e saí para o pátio para me refrescar. A brisa no torso nu me faz bem. O bosque ao lado me chamava e resolvi dar uma volta. Afinal, logo ia amanhecer. Sento numa pedra e calço uns estranhos sapatos que ali estavam, mas pareciam botas de imobilizar, construídos em 2 partes amarradas entre si por tiras de velcro. Saio então em direção ao bosque, que transpira um grande frescor. Conforme ando, parece que as botas vão ficando mais pesadas, mas sigo em frente, no meio da escuridão e da mata cerrada. Trecho de O Leão, de Sérgio Nawat.